De estatura regular, fisionomia alegre, fonte elevada, jocoso, espírito altivo e fino. Gostava das sociedades e em sua casa recebia grande número de amigos onde se banqueteavam alegremente. Casou-se com a sua sobrinha em 1833, Ana Carolina de Araújo. Não tiveram filhos, mas adotaram o irmão da esposa como filho, que além de seu primo, era cunhado e filho adotivo. Nosso personagem de hoje é um dos principais representantes da independência do Brasil. Joaquim Gonçalves Ledo, herói brasileiro, democrata e iluminista, liberal progressista, fundador do Grande Oriente do Brasil e o maior e mais importante maçom de seu tempo. Combatia a monarquia e o absolutismo autoritário elitista do governo, assim como outros maçons antes dele, como Álvares Maciel na Conjuração Mineira, Cipriano Barata na Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana, Manuel Arruda Câmara na Revolução dos Suassunas e Pernambucana, e Frei Caneca na Revolução Pernambucana e a Conferência do Equador. Não vivo para sugar o tesouro, como os Andradas fizeram e fazem. Nunca fui pesado ao meu país, e dele jamais recebi pelos meus serviços, pois sempre servi de bom agrado, recusando qualquer recompensa material. Com essa frase, podemos notar perfeitamente muito bem as diferenças do pensamento político-moral entre o progressista liberal e democrata que foi Gonçalves Ledo, do seu oponente, o patriarca das aristocracias, e como bem disse Cipriano Barata, um absolutista despótico autoritário que foi José Bonifácio. Essas diferenças ideológicas teve seu preço, como vimos em programas anteriores sobre o autoritarismo do ministro do Império, um fechamento da maçonaria e a perseguição e prisão no exílio dos maçons no episódio que ficou conhecido como A Bonifácia. O card está passando aqui em cima. Escrito por dois brasileiros, amigos da nação e da pátria. As palavras que em 1822 estampavam a folha de rosto do jornal liberal Revérbero Constitucional Fluminense faziam referência aos seus dois editores maçons, Joaquim Gonçalves Ledo e seu grande amigo Cônego Januário. Nascido no Rio de Janeiro em 1781, foi batizado na Igreja de Santa Rita, localizada nas margens da Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, no Rio de Janeiro. E assim como muitos de sua geração, logo aos 14 anos de idade, rumou para Portugal a fim de cursar Direito na Universidade de Coimbra, no Velho Continente. Fascinou-se com os ideais revolucionários da República Francesa e se aproximou do universo da maçonaria, que naquele período representava um importante centro de formação e difusão do espírito público. E foi nesse mesmo período que ele conheceu os mistérios da nossa ordem. Mas não pôde terminar os seus estudos devido à morte do seu pai, e assim não poderia mais custear a sua estadia em Portugal. Dessa forma, ele escreve uma carta para o irmão Custódio, que estudava medicina na França, falando das suas intenções na volta para o Brasil. Se o rei de Portugal e a nobreza abandonaram o berço que os embalou, não serei eu, nascido no Brasil e odiando os matadores de Tiradentes, que iria para o campo de batalha lutar pela liberdade dos déspotas que sugaram e ainda sugam as riquezas brasileiras. Partirei daqui brevemente, acompanhado de mais amigos, e irei organizar no Brasil a primeira loja que será o centro de propaganda liberal no país. De volta ao Brasil, às pressas, trouxe na bagagem abarrotadas concepções renovadas sobre o bem comum e uma dose de inquietação. Em 1815, funda na rua Pedreira da Glória, aqui no Catete, no Rio de Janeiro, a loja maçônica Comércio e Artes. Os detalhes você assiste aqui, nesse card. Mas com o decreto de Dom João VI proibindo as reuniões maçônicas, os irmãos da Comércio e Artes se reúnem no Clube da Resistência, na Rua da Ajuda, e do Clube da Independência, que funcionava na Igreja de Santo Antônio, nos aposentos de Frei Sampaio, que era orador da loja Comércio e Artes, e também no Clube Recreativo Cultural Guarda Velha, fundada por Gonçalves Ledo, e que funcionava onde é hoje o edifício central no Largo da Carioca. E não apenas por conta do aparecimento do vibrante Revérbero Constitucional Fluminense, folha que atuava como um verdadeiro vetor na difusão das ideias perigosas para os conservadores, como liberdade de expressão, direitos humanos, mas também por causa da condição de democrata e republicano que ele era. Organizou abaixo-assinados com a ajuda das lojas maçônicas que renderam efeitos concretos nos rumos da política institucional. Foi o caso daquele que recebeu 8.000 assinaturas reivindicando a permanência do príncipe regente diante das decisões das cortes portuguesas e que resultou da Carta do Povo do Rio de Janeiro, elaborada nos aposentos de Frei Sampaio, que era orador da loja Comércio e Artes. E isso veio desencadear o dia do fico no 9 de janeiro.
ou mesmo da representação assinada 6.000 vezes que pedia que Dom Pedro fizesse a convocação de uma Assembleia Constituinte. Ao ter notícia desse abaixo-assinado, o príncipe regente chegou a admitir em carta a seu pai de que o povo tinha razão. Sem as cortes, o Brasil não poderia ser feliz. Veja só o que ele escreveu. Leis feitas tão longe de nós por homens que não são brasileiros e que não conhecem as necessidades do Brasil não podem ser boas. Mais uma vitória de Gonçalves Ledo, pois no dia 3 de junho de 1822 foi expedido um decreto de convocação das eleições para a Assembleia Geral Constituinte do Brasil. Bom, e assim chegamos ao fim a mais um programa Maçonaria na História. Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo encontro, a segunda parte desse vídeo sobre a biografia de Joaquim Gonçalves Ledo. Compartilhe esse vídeo com os demais irmãos maçons, com os veneráveis, se inscreva no canal e no final do programa anote os contatos para que vocês possam levar para as suas cidades os espetáculos maçônicos que realizam em turnê pelo Brasil há mais de uma década. Um fraternal abraço.